Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, né? E mais um dia aí vivendo, pessoal, começando a semana. E estamos aí para fazer um vídeo, porque a vida não é apenas uma comédia, né, pessoal? Mas a vida é uma caixinha de surpresa que se abre a cada dia e nos faz muitas das vezes aprender e reaprender. Pessoal, eu sei que eu estou falando com um público aí de pessoas com mais de 40 anos, pessoas abaixo de 40 anos, estou falando com jovens e talvez estou falando até com idoso também, né? Pessoal, hoje eu quero falar com você o seguinte: o que você precisa fazer para crescer? Pessoal, eu passei por um período que seria crescimento para mim, tá? Passei por esse período de crescimento. E qual foi o problema meu? Não soube administrar esse crescimento, tá? Não soube. Mas hoje eu quero falar com você justamente para você não cometer esse mesmo erro, tá? Primeiro, pessoal, gostaria que você lembrasse de uma coisa. Estamos num país chamado Brasil, tá? Um país chamado Brasil, onde as pessoas são doentes, tá? Vocês logo vão entender, fica até o final. As pessoas são doentes. E as pessoas, ao mesmo tempo também, pessoal, que são doentes, elas são carentes, tá? Por exemplo, as pessoas muitas das vezes preferem acreditar em um charlatão, do que acreditar numa pessoa sábia, numa pessoa que estudou, uma pessoa que tem, por exemplo, bagagem, uma pessoa que tem realmente cultura, tá? Todos têm cultura, mas existe aquela pessoa que faz cultura. E quem que é essa pessoa? Uma pessoa realmente que quer mudança, uma pessoa que sabe colocar as coisas de maneira sábia, como, por exemplo, Enéas. Enéas foi candidato em 89, em 94, em 98, e ele era uma pessoa que sabia fazer cultura de uma maneira diferente. Ele foi para... Ele soube o que é se formar em medicina, ele soube o que era se formar em matemática, ele soube o que era mexer com física, né? E ele colocava ideias inteligentes, sabe, para o Brasil. Só que ele falou com o imbecil. É uma pena que ele estava falando com o imbecil, e por ele estar falando com o imbecil, ele não soube passar a inteligência em relação ao Brasil, né? Mas o que você precisa fazer para crescer? Em primeiro lugar, você precisa deixar de seguir a manada, tá? Tem que parar de seguir a manada. Todo mundo tá indo pra praia. Você não pode ir pra praia nesse momento, tá? Porque é mais caro, tá? Todo mundo tá assistindo a Copa do Mundo. Você não pode seguir a manada. Todo mundo tá com bandeira do Brasil. Aê, pessoal, não é errado você honrar a sua pátria. Não é errado você honrar a tua nação. Olha aqui, ó. Inclusive eu fui numa loja um dia, e um cliente, ele me deu aí uma bandeira do Brasil, tá? Deu uma bandeira do Brasil. Tá aqui. O que eu vou fazer com isso aqui? Não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Mas eu ganhei, tá aí. Não posso fazer de ninguém. Pessoal, então, é essa a realidade, tá? Você não pode seguir a manada. Não pode seguir a manada, tá? Segundo, você tem que superar a carência, tá? Você tem que superar a carência. Você tem que superar a doença, essa doença emocional, às vezes essa doença é psicológica, todo mundo tem, pessoal, todo mundo tem, não adianta, tá? E daí quando nós temos isso, quando nós demonstramos a carência, somos obrigados a aceitar um golpe de uma pessoa na internet. Inclusive, comigo, quase aconteceu já, e não aconteceu porque eu tive coragem de questionar e de perguntar e de ir atrás para resolver, tá? Então acontece, quando estamos suscetíveis, sentimos carentes, sentimos sozinhos, né? É mais fácil, então, você dar atenção para uma pessoa que simplesmente aparece na tua vida, né? Para um rosto bonito, ou para uma proposta bonita, boa, né? Esses dias mesmo eu recebi uma proposta de uma pessoa de um trabalho. E eu fui testar a pessoa, era golpe, tá? Então, muito cuidado, é por isso que eu falo, faça as tuas economias, invista, nem que for um pouquinho, certo? Mas invista, nem que você cate latinha, mas invista em você, invista no seu futuro, para você não precisar
cair em proposta de golpistas, certo? De falsas promessas, tá? Carente, pessoal, acontece tudo isso. Agora, o que é uma pessoa doente, tá? Uma pessoa doente. Eu já falei, problemas psicológicos, distúrbios mentais, tá? Mas o que acontece com a pessoa carente, com a pessoa que está doente psicologicamente? O que acontece? O que acontece? Muitas das vezes é obrigado a acreditar numa proposta de um presidente, né, de um candidato que disse que ia dar picanha para todo mundo, né? Que o povo merecia comer picanha, né? Você lembra disso? Cadê a picanha? A carne foi mais cara. A carne, né? Os lipídios, os carboidratos ficaram mais, as proteínas, né, ficaram mais caras ainda. E por que as pessoas teve que acreditar numa proposta dessa? Por causa da carência. Porque eu sei o que é. Eu, na minha época, pessoal, na minha época, em 2002, eu sei o que era eu mandar currículo para as empresas aí, né? Eu sei o que é eu ir, muitas das vezes, ver uma vaga de emprego e, de repente, eu quero dizer, você tem que pagar R$5 para você deixar o seu currículo aqui, né? E daí, você estava precisando. O país sempre foi essa miséria mesmo, né? A economia sempre ruim, mão de obra na época sobrando. Então o que tinha que fazer? Aproveitar do trabalhador, né? Aproveitar da necessidade das pessoas. E aliás, eu vi até um lugar na época que contratava você, né, terceirizado, e se você entrava naquele serviço, parece que você tinha que pagar, não sei se era 20% ou 10% do seu salário para aquela empresa terceirizada. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: é melhor você, às vezes, catar até latinha, você achar uma ideia de empreender, certo? Para mudar a tua vida, certo? Aquele churrasquinho, que eu vi esse dia uma pessoa fazendo churrasquinho aqui em Toledo, pessoal, numa esquina, vendendo churrasquinho, espetinho, e faturando bastante. Bastante. Não é melhor, às vezes, você começar um negócio simples, pequeno, mas você sabendo que aquele crescimento que vai vir depende de você, apenas de você. Se você crescer, você vai melhorar. Se você não crescer, você tentou pelo menos. Do que você precisar futuramente, até se você não faz nada, cair num golpe de malandro, de pilantra, simplesmente porque você está na pior, certo? Então é por isso que eu faço esses vídeos, mostrando para vocês que é possível você começar, nem que for uma coisa pequena, para você melhorar a sua vida, tá? Eu vejo exemplo de pessoas aí que fazem locação de campo, de futebol, de alguma coisinha, tá empreendendo, coisa simples, mas tá dando retorno, Eles não precisam cair em golpe de proposta falsas, tá? Então existe tudo isso que eu tô falando para você, tá? Mas depois que você fez tudo isso, o que mais você precisa fazer? Você precisa tirar a pessoa da tua vida, tá? Eu não soube tirar a pessoa da minha vida. Não soube. E por eu não ter tido essa consciência que muitas das vezes certas pessoas trazem energia negativa para você, fala mal do teu negócio, desfaz, e depois o que acontece? No final tá lá te pedindo dinheiro. Depois tá lá te pedindo favores. Sabe quando? Só quando precisa. Tá? Pode ter certeza. Então essas pessoas você tem que tirar da tua vida. Se você quer crescer. Se você quer uma nova história para você. Tá? Tira essas pessoas da sua vida. Bloqueia lá na rede social, no Facebook, no Instagram. Certo? Mas eu vou ficar sozinho. É meu primo. É meu parente. É meu irmão. Meu amigo, essas pessoas estão cagando e andando para você, tá? Essas pessoas estão cagando e andando para você. Certo? Então você quer ir para outro nível na tua vida? Você quer crescer? Você vai ter que fazer isso, tá bom? Ok? Pessoal, o crescimento, ele pode acontecer sim, desde que você esteja preparado para administrar esse crescimento, tá? Se você não souber fazer isso, o que vai acontecer? Você vai andar para trás. Você vai viver a realidade do caranguejo. Como é que o caranguejo faz? O caranguejo, tem vários caranguejos em um balde. Um quer sair, o outro puxa ele, né? É desse jeito. Tá?
Não estou dizendo que você tem que ser metido, que você tem que empinar o seu nariz, que você tem que dizer, não, sai da frente porque agora eu sou empreendedor. Não, pessoal, não é isso. Não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas. Entenda uma coisa, que o outro nível teu vai exigir mudança. Vai exigir mudança, tá? Se cerque de pessoas que têm ideias, que têm objetivo, que têm o mesmo interesse, que têm a mesma finalidade que você, que é melhor para você, tá? Se cerque disso. Pessoas negativas, pessoas que só sabem desfazer do seu negócio, não são dignas de estar do teu lado, ok? Então eu deixo essa dica para você hoje no nosso canal, tá? Mostrando para você que certas atitudes ajudam você a crescer, tá? Estou falando talvez com pessoas que empreendem com um negócio pequeno, com pessoas que empreendem com um negócio grande, com pessoas que estão começando seu negócio. É necessário você pensar sobre isso, ok, pessoal? É nóis, então.